YouTube, tudo bem? Voltamos para mais um vídeo de um caso criminal real que foi muito noticiado aqui no Brasil no ano de 2003, que é o caso dos namorados Liana Friedenbach e Felipe Café. Liana Bel Friedenbach nasceu no dia 6 de junho de 1987 e faleceu no dia 5 de novembro de 2003. Felipe Café nasceu em 1º de julho de 1984 e faleceu dia 2 de novembro de 2003. Era domingo, dia 2 de novembro de 2003, à noite, quando Ari Friedenbach, pai de Liana, foi até o terminal rodoviário onde ele havia combinado com a filha que a buscaria, pois ela estava no final de semana em um retiro com alguns jovens. Então ele ficou de buscá-la no domingo, dia 2. Ari viu que não tinha movimentação nenhuma de acampamento, de retiro, e ele ficou preocupado porque a filha dele não estava ali. E ele procurou ali pelo local, mas não encontrou. Resolveu então ligar para as amigas da sua filha, e as amigas falaram que não sabiam onde ela estava. E Ari então apertou um pouquinho mais as meninas, né, as amigas, e uma delas falou que Liana havia ido acampar com seu namorado, Felipe Café. Liana saiu de casa na sexta-feira à noite, dia 31 de outubro de 2003, informando ao pai que iria para esse retiro com os amigos e que o Felipe a levaria até o ponto para pegar o ônibus. Do outro lado da história, Felipe Café também saiu de casa, informando a mãe que iria acampar. Mas em nenhum momento ele disse que iria com Liana, e Liana em nenhum momento disse que sairia com Felipe, seu namorado. O que Ari nem imaginava, na verdade, é que naquele mesmo domingo de manhã, Felipe Café já tinha sido assassinado. Depois que a amiga de Liana confirmou que ela havia ido acampar com seu namorado, o pai da menina procurou então a família de Felipe e ali foi informado de que Felipe foi acampar numa fazenda, num local abandonado em Bugaçu, em São Paulo, na zona rural de São Paulo. Inclusive, Felipe ele já tinha acampado nesse local antes. Então, na mesma hora, o pai de Liana, com um amigo, foi para essa zona rural de Embu-Guaçu e começaram uma busca, procurando e perguntando sobre Liana e sobre Felipe. Eles ficaram ali procurando até altas horas da madrugada, quando não encontraram, então voltaram para a capital e ali Ari foi direto à delegacia fazer um registro de desaparecimento, já que Liana havia saído de casa na sexta-feira à noite, deveria ter voltado domingo à noite, mas não voltou e havia saído sem comunicar aos pais, indo acampar com seu namorado nesse local. No outro dia, já de imediato, eles conseguiram achar a barraca de Liana e Felipe, encontraram ali os pertences deles, inclusive carteira e celular da Liana, mas não encontraram os dois e começaram então a ficar muito nervosos. Ari, então, com muita influência, conseguiu que várias pessoas da força policial começassem a procurar sua filha e o namorado dela ali por aquela região. Inclusive, também conseguiu helicóptero. E ali começaram, então, as buscas naquele local. Enquanto o pai de Liana estava procurando ali, a menina estava sob o poder de um outro adolescente da mesma idade que ela, de 16 anos, conhecido como Champinha. Ele a havia dominado e estava com ela. Como ocorreu? Então a Liana saiu de casa com a desculpa de que iria para um retiro com seus amigos da comunidade judaica, Felipe de que iria acampar em Embu-Guaçu. Nenhum nem outro falou para sua família que estariam juntos. Dormiram no vão
do Museu de São Paulo, da madrugada de sexta para sábado, e sábado de manhã pegaram um ônibus para aquela zona rural, tiveram que pegar uma outra condução, depois tiveram que andar cerca de 4 quilômetros. Quando estavam andando, chamaram a atenção das pessoas do local. Afinal, Liana era uma menina loira, muito branca, olhos bem claros, muito bonita, o Felipe também. Logo as pessoas do local perceberam que eles não eram dali. As suas roupas também chamavam a atenção. E nesse caminho, até chegar àquele sítio abandonado, Liana e Felipe foram vistos por Champinha, o adolescente de 16 anos, e Pernambuco, um homem já adulto. Então eles viram ali aquela menina que chamou a atenção e Champinha, junto com seu comparsa Pernambuco, decidiram então assaltar os jovens mais tarde. Então chegaram ao local da barraca com um facão, rasgando a barraca, assustando ali os namorados e pedindo dinheiro. Perceberam que não tinha nada, então resolveram sequestrar os dois. Pegaram os dois e levaram para a casa de um dos amigos dele que ficava ali na redondeza. Segundo as investigações, a própria Liana cogitou que eles pedissem um resgate porque a família dela tinha dinheiro e parece também que Felipe foi questionado se tinha dinheiro e ele disse que era apenas um trabalhador. Então, os bandidos decidiram então que Felipe não valia a pena. No outro dia de manhã, bem cedo, eles caminharam com Liana e Felipe pelo meio da mata. Pernambuco foi com Felipe na frente, Liana com Champinha atrás, até que em um momento Champinha parou com Liana e Pernambuco continuou andando com o Felipe até sair da vista de Liana. E ali ele atirou na cabeça do Felipe Café, um tiro a queima-roupa. O estudante faleceu na mesma hora. Quando ele voltou para perto de Champinha, Liana perguntou o que tinha acontecido, que barulho era aquele, aonde estava Felipe, e o Pernambuco disse que tinha libertado Felipe, mas a Liana escutou o tiro. Depois disso, Pernambuco fugiu, foi embora. Liana, então, voltou para casa, né, sob o comando, no poder de Champinha. Sem contar que no sábado, quando ela foi sequestrada junto com o seu namorado, eles foram para casa de um caseiro que Champinha conhecia e ali mesmo, no sábado à noite, Liana foi estuprada por Champinha, por seus comparsas. Ela era virgem, Felipe Café estava em um outro quarto ao lado do dela, mas não podia fazer nada. Liana então foi violentada por esses homens na madrugada de sábado e no domingo de manhã executaram então Felipe. Depois então da morte de Felipe, aí sim Champinha se sentia ainda mais dono de Liana e apresentava ela para as pessoas como se fosse sua namorada. Champinha também chegou a oferecer a garota para outros amigos seus, outros comparsas, outros bandidos que estavam com ele. E, inclusive, um deles aceitou a oferta e também violentou a Liana. Com a busca policial no local, Champinha começou a ficar cismado, com medo de ser encontrado. Inclusive, enquanto ele estava dominando ali sobre Liana, violentando-a todos os dias, em um certo momento eles decidiram fazer uma pesca. E nessa pesca, eles ficaram ali fora do cativeiro por mais de 4 horas. E as pessoas que viam Liana com Champinha diziam que ela estava de cabeça baixa, que não falava nada, que ficava calada, parecia sim estar amedrontada, mas não dizia nenhuma palavra. Durante essa pescaria, o irmão mais velho de Champinha o encontrou e disse que a mãe estava preocupada com ele, porque ele tinha saído de casa já há vários dias, e que também a polícia estava à procura dele. Então ele questionou quem era aquela garota e Champinha a apresentou como sua namorada. O irmão de Champinha não questionou nada, nem sequer ouviu a voz de Liana. Depois disso, Champinha foi se dando conta de que o cerco estava fechando ali, que a polícia estava chegando cada vez mais perto.
foi quando ele decidiu acabar com a vida de Liana. Ele falou para os seus comparsas que no outro dia a levaria para a rodoviária para ela ir embora. No outro dia, bem cedo, então, ele saiu com Liana para o matagal, também afirmando para a garota que a liberaria. No entanto, deixou ela ir um pouquinho mais à frente e quando chamou-a pelo nome, ele a agrediu com golpes de facão. Ele usou um facão para tirar a vida da Liana, com vários golpes, sendo que no primeiro golpe a garota já estava morta. Além de todo o sequestro, de toda aquela violência física, psicológica e sexual que Liana estava sofrendo, naquele momento ela foi levada mesmo para a morte, uma morte muito violenta. O Champinha, ele afirmou que deu vários e vários golpes com o facão e só saiu dali quando teve realmente a certeza de que ela não estava mais viva. A autópsia mostrou inclusive que ela teve traumatismo craniano causado pelo próprio facão e foi embora. Ali, depois que ele saiu, depois que ele cometeu esse ato, ele voltou para casa, se limpou, limpou o facão, tirou a roupa, escondeu o facão na sua roupa e colocou dentro de uma cisterna, como se fosse, né, uma fossa, um buraco. Escondeu ali o facão e foi dormir tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, foi até a delegacia para prestar depoimentos, porque a polícia queria saber se ele tinha visto o casal de namorados. Nesse depoimento, ele afirmou que não tinha visto eles, que não sabia onde eles estavam. A polícia, então, satisfeita com o depoimento de Champinha, o liberou. Mas com a investigação, a polícia chegou até Pernambuco, que já estava em outro local distante, e Pernambuco confessou tudo o que tinha acontecido e afirmou categoricamente que tudo começou com Champinha. Ele havia liderado todo o plano, ele havia tomado todas as decisões que ali foram feitas. Depois disso, então, a polícia chamou novamente Champinha para depor. Foi quando ele resolveu confessar toda a maldade e crueldade que ele e os seus comparsas haviam cometido contra esses dois jovens. Inclusive, ele levou a polícia até o local dos corpos do Felipe e da Liana. A descoberta dos corpos, então, só aconteceu no dia 10 de novembro de 2003, sendo que Liana e Felipe saíram de casa no dia 31 de outubro. Foi o último dia que seus familiares os viram com vida. A polícia também descobriu que alguns anos antes, Champinha também já estava envolvido, se envolveu em um outro assassinato de uma outra pessoa, de um homem, uma briga de bar que no final das contas aconteceu ali o homicídio. E Champinha estava ali no meio daquela briga. E todo mundo da região também conhecia aquele jovem, aquele adolescente, como um cara brigão, um cara que gostava de beber muito, né, e que gostava de encrenca realmente. Todos foram presos, né, Champinha e mais 4 homens adultos. No caso, Champinha, como só tinha 16 anos, ele foi apreendido e ficou na Fundação Casa, antiga FEBEM, e os seus comparsas foram presos realmente. Em julho de 2006, houve o julgamento desses 4 homens e todos eles foram condenados. As penas variavam de 100 anos. Os homens foram condenados a 100 anos. Um deles a apenas 6 anos, porque, segundo a investigação, não cometeu nenhum tipo de violência sexual contra Liana e não participou, que seria possivelmente o dono da casa onde foi o cativeiro. Já os outros pegaram 100 anos de prisão ou mais. A pena máxima que se chegou de um desses condenados foi a 124 anos de prisão. O que é interessante e relevante de falar é que no dia do julgamento ali, Champinha tentou fugir da casa, da Fundação Casa, ele fugiu na verdade, mas foi recapturado 11 horas depois. Enquanto seus comparsas estavam ali sendo julgados e condenados pelo tribunal ali, ele estava fugindo da Fundação Casa. Bem, esse caso da Liana Friedenbach e do Felipe Café
Foi um caso muito triste, de muita violência, muita crueldade, e levantou novamente a discussão sobre a redução da maioridade penal, já que ficou comprovado em todo o processo que o Champinha, de 16 anos, a mesma idade de Liana, foi quem confabulou tudo isso, foi quem planejou tudo isso, foi quem liderou todas essas ações violentas contra a menina e contra o Felipe. Então, ficou ali, a sociedade ficou estarrecida, porque um adolescente de 16 anos, da mesma idade da vítima, né, fez tudo isso, cometeu esse crime horrendo, com tantas ações violentas, sendo ele o dominante, ele é quem dava as cartas ali, inclusive para homens de 40 anos, homens mais velhos que ele. Champinha foi apreendido ainda em 2003, no início das investigações. Então ele foi apreendido, ficou nessa Fundação Casa e, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não poderia ficar mais de 3 anos e, no máximo, até os 21 anos internado. Então, se ele estava com 16, aos 19 ele já poderia sair e, no máximo, poderia ficar até aos 21 anos, né? Ou seja, 5 anos internado, né? Passando por uma medida socioeducativa, por todo esse crime bárbaro que ele planejou, que ele liderou, que ele executou junto com seus comparsas. E isso é que causou indignação e revolta em toda a população brasileira. Com 21 anos, então, tendo que ser liberado da medida socioeducativa, o Ministério Público decidiu, então, por uma interdição civil, alegando que, de acordo com o laudo psicológico, ele tinha vários problemas mentais, né, que ele era um risco para a sociedade, então que ele não poderia voltar para a sociedade de modo algum. Então o Champinha ele foi transferido para uma unidade experimental de saúde, né, não é uma prisão mesmo, ele já tendo 21 anos, e então ele foi transferido para essa fundação, para essa unidade experimental de saúde, onde ele está até hoje, né, e ali ele continuaria cumprindo aí a sua internação, porque o Estado agora era responsável por ele. Então o Estado não poderia deixá-lo sair, já que ele era um grande risco para a sociedade. Ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade e retardo mental. Foi uma manobra, então, jurídica que se conseguiu para que ele não fosse para as ruas aos 21 anos, mas que permanecesse, já que demonstrou tanta crueldade e frieza na realização desse crime tão horrendo. Lá nessa unidade, ele tem direito à TV de 29 polegadas, ele tem 5 refeições por dia preparadas por uma nutricionista, tem uma vida ali muito agradável. Inclusive, segundo o estado de São Paulo, esse tratamento dado a Champinha custaria em média R$ 12.000 por mês para o estado de São Paulo mantê-lo dentro dessa unidade. E aí eu gostaria de fazer só um adendo, R$ 12.000 para cuidar desse rapaz de 16 anos na época, que fez tal atrocidade. E eu não sei se você sabe, mas o valor por aluno na escola pública no Brasil varia de R$ 2.000 a R$ 5.000. Então olha a distorção, olha o absurdo, na minha opinião, de se investir R$ 12.000 na internação de um criminoso, que na época era adolescente, mas cometeu um crime, é um criminoso, enquanto que para investir na educação são contados ali de R$ 2.000 a R$ 5.000 por aluno. Então, é totalmente absurdo, né? Em 2019, Champinha, ele liderou uma rebelião dentro dessa unidade experimental, inclusive com reféns, mas foi uma rebelião que foi rápida, durou cerca de 30 minutos, a polícia conseguiu intervir, acabar com aquilo ali, e ficou constatado que ele foi o líder aí dessa rebelião, desse planejamento. O advogado dele afirma que tenta a liberação dele todas as vezes e que
e que a justiça nega isso a ele. Bem, o pai de Liana está tentando fazer parte aí da política, porque ele quer que as leis sejam mais rigorosas contra esse tipo de criminoso, né? Um adolescente, um jovem menor de idade que comete um crime desses, com tanta barbárie contra a vida de alguém, não deveria, em hipótese, né, ficar tão pouco tempo internado, retirado da sociedade, porque seria um perigo. Então, o pai da Liana até hoje, ele tenta fazer com que as penas, né, as medidas, sejam mais rígidas contra os menores infratores. Infelizmente, Liana faleceu com 16 anos somente, Felipe com 19. Se hoje estivessem vivos, a Liana teria 34 anos, a mesma idade do Champinha, o criminoso que a matou, e Felipe teria cerca de 37 anos. Mas, por conta das atitudes desse adolescente, eles tiveram suas vidas interrompidas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de saber mais informações sobre o assunto. O caso realmente é muito triste, nos traz indignação também, mas é algo que deve ser trazido à tona novamente, para a gente debater novamente a questão dos menores infratores no Brasil. Será que da forma como está, desde a época lá do Champinha que cometeu esse crime até hoje, em 2021, será que as medidas socioeducativas realmente são adequadas aos jovens que cometem esses tipos de crimes, homicídios, latrocínios, né, tanta crueldade, estupro? Então é por isso que eu trouxe para vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, escreva nos comentários o que você acha sobre a redução da maioridade penal, você é a favor, você é contra, e sobre o caso também da Liana e do Felipe, você se lembra quando aconteceu, como você, qual a sua lembrança desse caso, tá bom? Muito obrigada por terem assistido, fiquem com Deus, tchau!